Olá, estejam todos bem-vindos ao nosso canal de BI Ciência Aplicada e hoje iremos falar da relação entre o plasma e os gases respiratórios, mas do ponto de vista químico. Esperamos que este conteúdo venha a contribuir de uma ou de outra forma para a sua vida acadêmica, assim como para a sua compreensão, para perceber melhor como é que o nosso organismo funciona. Hoje nós iremos responder uma questão que é a seguinte: por que os gases respiratórios, nomeadamente dióxido de carbono e oxigênio, não são transportados ou não são dissolvidos e transportados de uma forma integral pelo plasma? Essa é a nossa pergunta do dia e nós iremos responder ao longo da nossa explicação de hoje. Antes de mais nada, vamos falar da composição do sangue. O sangue ele é constituído por duas partes. Temos a parte líquida e temos a parte celular. Hoje não iremos falar a parte celular, mas caso queiram, é só comentarem aí embaixo e iremos fazer um estudo mais aprofundado sobre as células que compõem o nosso sangue. Mas hoje iremos falar só da parte líquida. A parte líquida do sangue é denominada de plasma e quando estudamos em termos percentuais, percebe-se que cerca de 90% do plasma reflete a água. Veja só como esta molécula é tão importante na vida, né, dos seres vivos. E cerca de 10% do plasma corresponde à substância dissolvida dentro da água. E é assim como o plasma ele é constituído. Agora, por que os gases respiratórios não são dissolvidos no plasma e assim serem transportados e distribuídos pelo todo o corpo? Agora, se você não sabia disso, é só pedir e eu vou explicar de uma forma mais detalhada como é que os gases respiratórios eles são transportados pelo nosso organismo, assim como outros organismos vivos. Então, para perceber isso, é necessário estabelecermos algumas pontes químicas. O processo de dissolução de gases dentro do líquido, pode ser água, chama-se gaseificação. E para ocorrer este processo, é necessário estabelecer algumas condições, né? Temos aqui estas condições. Eu trago aqui as principais condições que vão favorecer a dissolução de gases dióxido de carbono e oxigênio aonde? Dentro da água. Primeiro, tu tens que trabalhar com a pressão. Você precisa aumentar a pressão, né? Tem que aplicar uma pressão externa sobre o gás, de modo que este gás venha se dissolver dentro da água. Então tu tens que aumentar a pressão. Este é um dos primeiros fatores. Irei falar mais adiante dos outros fatores. Então este é o primeiro fator. Tu tens que aplicar uma pressão externa. Este procedimento é realizado a nível dos laboratórios químicos, onde aplica-se uma pressão externa, fazendo com que o gás se dissolva dentro de água. E temos aqui já a difusão desses gases, né, dentro da água. Então, aplicando uma pressão externa sobre esses gases, faz com que os mesmos entrem ou se dissolvam dentro de água. Isto é importante. Outra condição é a polaridade. Outro fator é a polaridade. Polaridade é importante. Agora, tudo que eu for aqui a explanar, caso alguém não venha perceber, é só questão de comentar aí
e eu vou reproduzir vídeos subsequentes a explicar de uma maneira detalhada. A polaridade. Na química nós falamos que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, ou seja, semelhante dissolve semelhante. Então, em termos estruturais, percebe-se que a água, cadê ela? A água é uma substância polar. É uma substância polar. Ao passo que estes dois gases, dióxido de carbono e oxigênio, são substâncias apolares. E isso dificulta a sua dissolução dentro de água, por causa dessa diferença aí, né? A água é uma substância polar, ao passo que os gases são substâncias apolar. Lembre que eu disse que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, então semelhante dissolve semelhante. Então, se temos aqui a água, que é o nosso solvente universal, é uma substância polar, e os gases respiratórios são substâncias apolares, e este constitui um dos fatores muito crucial para que não haja essa associação, não haja essa interação química entre essas duas substâncias, ou três substâncias, posso assim dizer. Então, polaridade é um outro fator. E o último fator é a temperatura. Aqui está. Temperatura. Para você dissolver um gás dentro de água, né? Uma dissolução dentro de água, tu precisas diminuir a temperatura. Então, com a diminuição da temperatura, você faz com que a água tenha mais, né, um pouco da afinidade de dissolução dos gases respiratórios. Então, diminuindo a temperatura vai fazer com que a água se dissolva dentro de água. De uma maneira, vamos só resumir aqui. Para nós dissolvermos um gás dentro de água, nós precisamos aumentar ou aplicar uma pressão externa sobre o gás, fazendo com que ele entre dentro do líquido, que no nosso caso aqui é a água. E polaridade, devem ser substâncias que têm mesma afinidade. Se é uma substância polar, então tem que combinar com outra substância apolar ou polar. Se é apolar, tem que ser com uma outra apolar. E tens que diminuir a temperatura. Tem que diminuir a temperatura do sistema para fazer com que os gases se dissolvam. Agora, vamos ver qual é a fisiologia do nosso sangue, né? A fisiologia sanguínea. Você entende que o nosso sangue nos dá umas propriedades diferentes que fazem com que estes gases não se dissolvam dentro do plasma. Quais são? Temos aqui estes fatores. Primeiro, nós não temos uma aplicação, não temos uma pressão assim. A pressão é baixa, em poucas palavras. A pressão é baixa dentro dos vasos sanguíneos, fazendo com que o gás não se dissolva dentro do plasma, mas a dissolução é muito menor mesmo, é muito menor, devido à diminuição da pressão. Outro fator, a temperatura que nós mencionamos ali. A temperatura do nosso sangue é uma temperatura elevada. Veja só, a temperatura média do nosso corpo está em torno de 36,5 graus Celsius. Olha, esta temperatura é muito elevada. Então, a temperatura faz com que o sangue não venha se dissolver dentro do plasma. Veja aqui, a temperatura tem que estar baixa para que o gás se dissolva dentro da água. Ao passo que no nosso sangue nós temos uma alta temperatura, fazendo com que justifica mais a insolubilidade dos gases dentro do plasma. E por último, temos aqui a polaridade, que nós já explicamos ali anteriormente. Então, os gases dióxido de carbono e oxigênio são substâncias
apolares, ao passo que o plasma, que reflete a água, é uma substância polar, fazendo com que esses gases não se dissolvam. Essa é a resposta para esta nossa questão do dia.